Livro de Mateus 24, 45 ao 51 nos diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espantar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Louvado seja o nome do Senhor. Está bem aí, né, estampado diante de nós, o tema destas mensagens, no qual nós estaremos trazendo para vocês, e um tema um tanto forte, né? Distração, conta-gota do inferno. Como meu esposo já disse, né? Conta-gota, Satanás ele não tem pressa. Ele tem as suas formas de trabalhar para nos afastar da presença do Senhor. E é claro que ele tem as suas artimanhas, ele tem as suas maneiras de trabalhar, que se nós não tomarmos cuidado, nós nem percebemos quando estamos já prestes a cair. É como se fosse, meus irmãos, um pássaro, qualquer animal, quando ele está se tornando presa de alguém, né, vamos se dizer um pássaro. Muitas vezes eu já vi isso acontecer, eu tenho certeza que vocês já viram também. Aquele gato que está ali, né, para pegar aquele pássaro. Ou nós assistindo naqueles vídeos das aves, selvagens, ali, aquele animal, quando ele está distraído, ele se torna presa fácil para o seu predador. Muitas vezes ali bebendo água, com aquela sede muito forte, cabeça baixa ali, tomando água, e o seu predador está ali, na espreita, né? Só analisando a postura daquele animal. E ele distraído, ele se torna presa fácil. Quando ele menos espera, o seu predador já está em cima dele. Quando ele tenta fugir, já é tarde demais. Isso que é a distração. E Satanás sabe disso perfeitamente. Que se nós começarmos a ficarmos distraídos com muitas coisas, nós nos tornaremos presa fácil. Distração, falta de concentração dos sentidos no que se passa à sua volta. Isso que é distração. Falta de concentração no sentido do que se passa à sua volta. Por exemplo, aquele animal que está distraído, ele nem percebe o que está acontecendo à sua volta. Quando nós estamos distraídos, a gente foca, estamos focados em alguma coisa, tudo está acontecendo ao nosso redor e a gente nem observa. E o meio que Satanás tem usado, como o esposo tem dito, são, infelizmente, né, um aparelho que foi criado para benefício, mas tem sido usado como uma forma de distração. Quantos acidentes têm acontecido por causa deste aparelho? A pessoa dirigindo ali, muitas vezes falando no celular, distraído e não dá conta do que está acontecendo à sua volta, e quando ele menos espera, acontece um acidente. Então nós devemos tomar muito cuidado com as distrações. E eu acabei de ler aqui, como eu disse, a distração também, ela é uma mudança de foco. Por exemplo, de repente você está cansado, está exausto. A pessoa trabalhou bastante, ele fala assim: eu preciso me distrair um pouco. A pessoa está ali trabalhando, ele está focada ali no seu trabalho. Principalmente
mudança de foco. E é o que Satanás quer fazer comigo, com você. Ele quer tirar o nosso foco. E qual é o nosso foco? A palavra de Deus nos diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. O apóstolo Paulo, ele pode dizer, uma coisa eu faço, deixando as coisas para trás, eu prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação que há em Deus em Cristo Jesus. Então o nosso alvo, ele é o céu. O nosso foco, ele tem que ser o céu. Infelizmente, meus irmãos, é o que está acontecendo nos últimos dias que nós estamos vivendo. As pessoas estão desviando o seu foco. As pessoas estão focando em tudo, menos nas coisas de Deus. As coisas de Deus, elas estão sendo colocadas em segundo, terceiro, quarto plano. Se der, eu oro. Se der, eu jejuo. Se der, eu vou para a igreja. Se der, eu vou para a oração. Se eu tiver tempo. E qual é o foco das pessoas? Esse dia mesmo, eu falando com uma moça, incentivando ela a vir para a oração. Eu percebi que muitas vezes ela deixava de vir para a oração porque ela tinha outros compromissos secundários. Eu disse para ela, pelo menos nesse dia da oração, deixa isso de lado. Será que você não pode deixar de fazer isso pelo menos um dia da oração, para você vir para buscar a presença do Senhor? Que nós estamos nos reunindo, graças a Deus, todas as terças-feiras, 3 horas da tarde, para nós orarmos. E eu percebi que mesmo algumas vezes que ela veio exausta, ela veio cansada, estava toda suada, porque ela não podia deixar aquele compromisso nem um dia. E outras vezes deixava de vir por causa daquele, não era tanto o compromisso, mas é as coisas que estão roubando o nosso foco. Que Deus venha trazer temor em nosso coração. Nós, como cristãos, nosso foco tem que ser o céu. Nós vemos aqui Jesus contando a parábola desses 2 servos. Jesus fez uma pergunta: quem é, pois, o servo prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o seu tempo, o sustento a seu tempo? Então Jesus conta a parábola de um servo, um senhor que chega ali e constitui um servo para tomar conta da sua casa. Meus irmãos, esta casa hoje, figurativa, pode ser eu e você, porque a palavra de Deus também nos diz que eu sou o templo do Espírito Santo. O nosso corpo também, ele é comparado com uma casa. E Jesus, ele nos colocou como mordomo até mesmo na nossa casa. E eu quero dizer, já não no sentido literal, mas no sentido figurativo,
meu Senhor está de virar. Irmãos, e muitas vezes quando nós aceitamos a fé, nós estamos preocupados sim com a construção dessa casa espiritual. Nós observamos atentamente aquilo que devemos fazer ou não, aquilo que devemos deixar entrar ou não. Mas com o passar do tempo nós começamos a dizer: ah, mas o meu Senhor está de virar. Ah, mas Jesus disse que está voltando, mas já está tarde demais e Ele não voltou ainda. E nós começamos então, aqui fala, a espancar os seus conservos. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Enquanto nós somos novos convertidos, nós estamos mais debaixo da dependência de Deus. Ah, eu preciso de Deus, eu preciso congregar, senão eu não vou vencer. Eu preciso orar, porque senão eu não vou vencer. Eu preciso jejuar para crucificar a minha carne. Nós sentimos mais a dependência de Deus. Mas com o passar do tempo, nós já se julgamos espirituais demais. Agora, já aquilo que nós fazíamos antes, já achamos que não é mais necessário. Foi o que aconteceu com este servo. Quando o seu Senhor começou a demorar, ele começou a se julgar agora dono de tudo. Porque até então ele estava ali simplesmente para cumprir as ordens e as regras do seu Senhor. O seu foco era este, teria que ser este: ordenar ali as missões para os seus conservos, cuidar de tudo com muita responsabilidade. Ele devia estar focado em tudo que o seu Senhor havia designado para ele. Mas por determinado tempo, este servo, ele perdeu o foco. O seu foco passou a ser outro. Agora o meu Senhor está de virar, eu mudo tudo. Agora eu faço o que eu bem quero. Até então ele estava respeitando as minhas regras. Mas então o que ele começou a fazer? Começou a espancar os seus conservos, a comer, a esbanjar de tudo quanto havia ali naquela casa. Coisas que com certeza o seu Senhor não havia liberado para ele. Mas agora ele pensou consigo: ah, meu Senhor não vai vir mais. Agora sim eu que mando aqui em tudo. E ele começou também a beber com os ébrios. Ele começou a fazer parte ali, sentar na mesa com os infiéis. Ele mudou totalmente o seu foco. Ele começou a querer se distrair. Estava focado naquilo que o Senhor havia designado a ele. Mas de repente ele perdeu o seu foco e começou a fazer coisas que não convinha. E agora começou a desobedecer todas as regras. Começou então a comer, a beber, a se embriagar ali com os infiéis. E nós muitas vezes começamos a fazer da mesma maneira. Começamos a perder o nosso foco, mesmo dentro da igreja. Irmãos, se nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos pensar nas coisas de cima. Nós devemos, o nosso foco em primeiro lugar tem que ser os céus. Será que você tem pensado nos céus? Será que você tem pensado que um dia a morte vai bater na sua porta? Será que você tem pensado que Jesus pode voltar a qualquer momento? Aonde está o nosso foco? Será que o nosso foco está realmente nas coisas de Deus? Ou nós estamos mais focados nas coisas aqui da terra? A palavra de Deus nos diz para nós não nos embriagarmos com as coisas deste mundo. E é o que as pessoas estão fazendo. Estão correndo em busca do ouro. Estão correndo em busca de tantas coisas, distrações. Estão correndo atrás de coisas para satisfazer a sua carne. E as coisas de Deus estão deixando para trás.
estão deixando para o segundo plano. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós, igreja. Amém. Glória a Deus. É a arma, a última arma, é a arma dos últimos tempos que Satanás está usando contra a igreja. Ele tentou destruir a igreja queimando os cristãos nas fogueiras. Ele tentou destruir a igreja jogando os cristãos para serem estraçalhados pelas feras. Mas quanto mais os cristãos morriam, mais a fé aumentava nos corações. Mais a palavra de Deus era propagada entre as nações e as pessoas se convertiam ao Senhor. Ele viu que com essa estratégia ele não poderia destruir a igreja do Senhor, mas hoje ele está usando esta arma poderosa que é a distração. E nós estamos tão distraídos, e mesmo dentro da igreja, muitas vezes estamos sendo destruídos, e nem pensamos, e nem damos conta que estamos sendo destruídos, porque nós já não temos alegria na casa de Deus. Muitas vezes nós vemos até por obrigação, mas você tem aberto a tua boca hoje para adorar ao Senhor. Você tem glorificado a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração. Ou será que você está aqui, mas a sua mente está tão distante deste lugar? É tempo de nós refletirmos, é tempo de buscarmos o temor de Deus e clamarmos pela misericórdia do Senhor, para que Deus venha nos dar força, para não perdermos o nosso foco. O nosso foco é o céu. Aleluia. As pessoas parecem que tinham desejo, tinha saudade do céu, como o apóstolo Paulo ele pôde dizer: para mim o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Para ele tanto fazia estar vivo como morrer por amor ao Cristo, porque ele tinha tido revelações do céu e ele sabia o quão glorioso é o céu, quão maravilhoso é estarmos no céu com o Senhor. Então a nossa vida aqui é passageira, nós estamos aqui por um pouco de tempo. O nosso coração não deve estar pegado com as coisas deste mundo. Nós devemos negar a nós mesmos, devemos negar a nós mesmos para um dia irmos morar no céu de glória. Distração. O que é a distração? Distração é você perder o foco, é você deixar aquilo que você está focado para focar em outras coisas, é você deixar de focar naquilo que realmente tem valor para a nossa vida espiritual, focar em Jesus, focar na nossa salvação, focarmos em ser melhor para Ele, como aquele louvor que nós acabamos de cantar: tudo eu entregarei. Nos entregar por inteiro ao Senhor, nos entregar realmente de corpo e alma e espírito ao Senhor, não fazer conta da nossa vida, abandonarmos tudo para servir ao Senhor. É verdade. Louvado seja Deus. Agora eu gostaria de estar lendo aqui em 2 Samuel, capítulo 11. Para encerrar, eu gostaria de estar falando um pouco sobre a vida do rei Davi. Samuel capítulo 11, eu vou ler somente 2 versículos. Versículo 2 e o versículo 11, que nos diz assim: e aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa
Versículo 11. E disse Urias a Davi: a arca em Israel e Judá ficam inteiras, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo, e eu hei de entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher. Pela tua vida e pela tua alma não farei tal coisa. Nós vemos aqui, meus irmãos, essa história é bastante conhecida. A história do rei Davi. Aqui nos conta que Israel foi para a batalha. E qual seria a missão do rei, ele como rei? Qual seria o foco de Davi? Davi deveria estar focado na guerra. Davi deveria estar focado na batalha. Davi deveria estar lá juntamente com os seus generais de guerra, com o seu exército de guerra, focado naquela batalha. Mas eu acredito que Davi já achava que a batalha já estava ganha. Quem sabe Davi pensou: eu não preciso ir para a guerra. Os meus generais são capazes de vencer esta guerra. Vou ficar aqui um pouco, vamos dizer, como eu disse, me distrair, tirar um pouco o foco da batalha. Quem sabe Davi pensou: eu já batalhei demais nesta vida até agora, eu já passei por muitas batalhas, nesta batalha eu não irei nesta guerra, vou ficar aqui. E Davi ficou ali na sua casa, mas que no seu palácio. Mas mesmo que Davi não foi para a batalha, eu te pergunto: qual que seria a postura do rei, sabendo que o seu país estava em guerra? Davi, mesmo não tendo ido para a guerra, tendo mandado seus generais, mas qual seria a postura, a posição que Davi deveria tomar? Estaria atento, até mesmo, quem sabe, orando ao Deus Todo-Poderoso: Senhor, esteja ali com o meu exército, Senhor, esteja ali com os meus generais, dê sabedoria, dê estratégia para eles vencer esta guerra. Mas Davi não, estava distraído. A palavra de Deus nos diz que a hora da tarde nem era de manhã. Olha como estava o rei, totalmente desapercebido, desfocado. Ao invés de estar focado, preocupado: será como estão os meus soldados? Será que Joabe está vencendo a batalha? Será que Israel está vencendo? Será que existem muitos soldados meus morrendo? Como o rei pode deitar à tarde e dormir, sabendo que o seu exército estava em guerra? Davi estava distraído. Está tendo lugar ali para a sua carne. Vou desaparecer um pouco, vou esquecer um pouco da guerra, vou desfocar um pouco, vou me deitar e dormir. E era tudo que Satanás queria de um rei que estava naquela hora totalmente desprotegido, com a mente totalmente vulnerável. Porque, meus irmãos, toda luta, toda batalha, ela surge primeiro na nossa mente. A nossa mente deve estar protegida com o capacete da salvação, porque Satanás vai procurar de todas as formas lançar os seus dardos na nossa mente. E se nós estivermos desprotegidos, se nós estivermos distraídos com tantas coisas, Satanás irá atingir a nossa mente com seus dardos inflamados. Davi não estava focado, Davi não estava com a sua mente protegida, deitou para dormir. Quando se levantou, passeando, além de deitar para dormir, levantou e ficou ali passeando, tão despreocupado. Não estava nem um pouquinho preocupado com o que estava acontecendo com Israel.
neste momento, meus irmãos, ele se tornou uma presa fácil. Se a sua mente estivesse ocupada, se ele estivesse focado na batalha, na guerra, eu tenho certeza que mesmo se ele olhasse aquela mulher, ele não teria cedido à tentação, porque na sua mente não teria ocupação, não teria lugar para outra coisa a não ser como está os meus soldados. Ele olharia aquela cena, viraria o rosto, não, como estão os meus soldados, como está Israel, será que Israel está vencendo esta batalha ou não? Mas a sua mente estava totalmente vulnerável. Foi quando ele olhou aquela mulher e ele deu lugar para os seus pensamentos. Infelizmente, ele caiu ao fracasso. Agora, para reparar o seu erro, ele manda Joabe trazer Urias ali, de volta para o palácio. Urias estava ali, na batalha travada. Eu tenho certeza que naquela batalha, Urias viu muitos soldados derramar o seu sangue por Israel, derramar o seu sangue pelo rei. Urias viu muitos soldados caindo ali ensanguentados, e a mente de Urias estava voltada para aquela batalha. Quando Joabe manda ele vir até o palácio, chegando ali, Davi falou: vai para sua casa, descansa um pouco. A intenção de Davi era que Urias fosse se deitar com a sua mulher, porque ele sabia que a mulher estava grávida. Mas foi o versículo que eu li, versículo 11. O rei mudou o seu foco. O foco tinha que estar na batalha. O foco do rei tinha que estar no que estava acontecendo lá, na batalha, na guerra. Agora Urias não, foi totalmente contrário. Urias estava focado na batalha. E Davi queria roubar o foco de Urias. Ele fez de tudo: Urias, vai para sua casa, toma um banho, descansa. Mas não, o foco de Urias era a batalha. Eu tenho certeza que por algum momento Urias até tentou: eu vou mesmo embora, vou descansar. Mas quando ele fechava os seus olhos, ele via Joabe à frente lutando, os demais generais ali lutando, aquela batalha travada, os soldados inocentes ali morrendo, caindo no chão, derramando seu sangue ali por Israel, derramando seu sangue para proteger o rei. E Urias não conseguia pensar em outra coisa a não ser naquela batalha. E ele disse: a arca de Deus e Israel e Judá fiquem em tendas, rei. Como eu vou voltar? A arca está na tenda. O exército de Israel não está na sua casa descansando. O exército de Israel está lá na batalha. Como eu irei para a minha casa? E Joabe, meu senhor, e os servos de Joabe estão acampados no campo. E eu hei de entrar na minha casa para comer, para me distrair. Como eu poderei, rei, fazer isso? Mudar meu foco. O meu foco, esta guerra. Eu não vou voltar para a minha